Eu fiz uma API para as Olimpíadas, atualizada em tempo real, usando Laravel no back-end, JavaScript, BAM e um web scraper para baixar tanto os pictogramas, que são aqueles ícones dos esportes, como as bandeiras dos países, SQLite para a base de dados e React para o site de documentação. Eu fiz o deploy, ela está disponível gratuitamente para qualquer pessoa utilizar e o projeto ficou muito legal. Então nesse vídeo eu quero mostrar como é que foi o processo de desenvolver essa API. A ideia para eu fazer essa API é que no Codant, né, se você não conhece o Codant, é uma plataforma de mini projetos e workshops. Lá no Codant a gente sempre fica buscando novos temas. E é óbvio que agora está em alta as Olimpíadas, a gente queria fazer um mini projeto de Olimpíadas. A primeira coisa que eu fui fazer é procurar alguma API das Olimpíadas para montar um mini projeto. E eu percebi que não tinha nenhuma API oficial, nenhuma API com dados confiáveis e menos ainda a API que tivesse dados em tempo real. E se a gente não encontra o que a gente está procurando, como bons programadores e programadoras, a gente deve construir um. Don't just buy a new video game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your phone, program it. Então a primeira coisa que eu fiz é começar a fuçar o site das Olimpíadas. Então eu entrei no site oficial das Olimpíadas, eu busquei todos os possíveis endpoints. A primeira coisa que eu descobri é que o site é feito em Next. Então, o Next ele disponibiliza para a gente as props num JSON dentro da página. E com essas props, que tinham todas as props de todas as páginas do site, eu consegui descobrir, eu consegui inferir qual que era o endpoint que o Next usava por trás dos panos para baixar tanto a lista de jogos, a lista de países e agora, mais recentemente, a lista de medalhas. E eu ainda encontrei uma chave API por ali. Eu não sei se isso devia estar ali, mas está. Então agora que eu achei a fonte de dados, era a hora de a gente implementar o projeto. E a primeira coisa que eu pensei, como a gente é de front, é que tinha que ter imagens. E nenhuma API dava imagens, e o site tinha as imagens. Aí, de novo, eu fiz um trabalho de pesquisa, eu olhei e consegui descobrir o padrão que era da URL de cada uma das imagens, e baixei todas as imagens no meu computador. E para isso eu usei um script com BAM e JavaScript, e usei o Axios ou o Fetch, eu não lembro agora se eu usei o Fetch ou o Axios, e aí baixei todas as imagens para o meu computador, e usei o CyberDuck. Se você não conhece o CyberDuck, é um programinha gráfico, de interface gráfica que conecta com S3 da Amazon ou o R2 da Cloudflare, todos esses sistemas de armazenamento de dados. Eu joguei lá dentro do S3 do Codant, então tá lá, para que essas imagens ficassem públicas e fossem nossas. É claro que não são nossas imagens, mas a gente está hospedando elas, então a gente não tem risco de cair as imagens ou mudar a URL. Bom, agora que temos as imagens, já estão públicas as imagens, é hora de montar a API. Eu fiz isso utilizando Laravel, e se você não conhece o Laravel, é um framework PHP muito poderoso, principalmente para fazer APIs, e eu gosto bastante de trabalhar com ele para construir APIs, porque ele é muito, a gente chama de batteries included, né? Já tem muita coisa incluída dentro dele, então usei o Laravel para fazer o back-end. E aí eu montei os endpoints. Os principais endpoints é o endpoint de eventos, então para ter a agenda dos jogos e quais passaram, quais ainda vão vir e quais jogos estão acontecendo em tempo real. E aí eu montei todas as propriedades que eu quero nesse endpoint de eventos. Depois eu montei o endpoint de países. O endpoint de países, ele traz ali o código do país, o nome do país. E agora, mais recentemente, agora começaram as medalhas, eu busquei um endpoint de medalhas e integrei com o meu endpoint de país. E agora a listagem de país vem também com todas as medalhas, por medalha de ouro, prata, bronze total e também o ranqueamento daquele país. E também fiz a lista de esportes. Lá no API oficial eles chamam de disciplinas. Aqui eu chamei de esportes. Cada esporte tem um código de 3 letras, assim como cada país. E eu usei isso para ser o identificador, né, o ID, e a gente fez o relacionamento de cada uma dessas tabelas no Laravel, usando SQLite como back-end, e aí era facinho eu pegar de um evento quais os esportes, de um evento quais os países e quais as medalhas daquele país, ou qualquer outro relacionamento que fosse necessário. É claro que tinha que ter filtros, principalmente no evento. Então eu fiz o filtro de países, fiz o filtro de datas, filtro da localização do evento, né, dos estádios, ginásios. Fiz o filtro por competidor, então você pode buscar o nome de um atleta ou de uma equipe. E o filtro se aquela atividade está ao vivo ou não. Então dá pra gente filtrar pela atividade também sendo exibida em tempo real, se a atividade está acontecendo em tempo real. Mas isso ainda não era suficiente, porque, veja, esses eventos eles têm que ser atualizados em tempo real. Tanto os eventos como as medalhas dos países, né? Porque o tempo todo está acontecendo eventos novos e eu preciso saber o resultado dos eventos, quem são os competidores. Para isso, eu montei no Laravel e o Laravel é perfeito para isso, é muito fácil.
o chamado scheduler do Laravel. Ele já tem um scheduler que é um cron job que ele roda a cada tanto tempo, e nesse caso eu escolhi a cada 5 minutos para fazer o fetch dos dados novamente. Então eu tinha uma funçãozinha para fazer o fetch tanto dos eventos como das medalhas, e essa função agora, ela roda no meu back-end a cada 5 minutos, buscando todas as medalhas, todos os eventos em tempo real, quem está jogando, os resultados de cada um dos jogos e por aí vai. Montado toda a API, de nada adianta ela se ela não tem uma boa documentação. A documentação eu fiz em React, usando um template de API que já existia. Usei o ChatGPT, é claro, para fazer a tradução para o inglês, porque eu planejo lançar essa API também em inglês, e não só aqui para o Brasil. E agora está ao vivo no apis.codant.io. Você pode dar uma olhada, tem a API dos Jogos Olímpicos, você pode navegar e você pode fuçar e você pode usar gratuitamente. E claro que sem abusos, mas se você quiser abusar não tem problema, porque a gente implementou também um throttle na nossa API, ou seja, se você faz muitos requests, você vai ser banido. Automaticamente o Laravel traz isso também de graça pra gente. Bom, é isso, eu queria falar um pouco como é que foi o processo de criação dessa API. Esse processo todo levou mais ou menos umas 6 horas, talvez um dia inteiro quase, para fazer todas as APIs, organizar os dados, sanear os dados, né, limpar os dados, colocar na base de dados e fazer o deploy. Eu quero convidar você para participar da Hackathon do Codant, usando essa API aqui e quaisquer outras APIs que você encontrar por aí, para fazer o melhor projeto relacionado a Jogos Olímpicos 2024. Você tem até o dia 7 para submeter lá no site do Codant, dá uma olhada no mini projeto do Codant relacionado, que agora é um pouco diferente, vai ser uma hackathon aberta aí para você usar a sua criatividade, seu interesse em front-end e nos Jogos Olímpicos também. Então até dia 7, submete seu projeto e vai ter muita premiação lá no Codant. A gente se vê e vai Brasil!